Pessoal, então vamos lá. Sejam bem-vindos à plataforma. Vou explicar mais ou menos como é que vai ser a preparação então para 2019. A ideia é trabalhar com vocês um curso, um acompanhamento, na verdade, direcionado para o vestibular da UNB 2019. É um direcionamento no qual isso vai consistir em metas. Nós teremos 14 metas semanais que você vai cumprir. A gente vai trabalhar, vai postar toda semana as metas para você poder fazer. Você vai estudar dentro da plataforma esses links e fazer o simulado. Quem se inscreveu, quem não se inscreveu, pode usar o link abaixo para poder se inscrever. Lá nós estabeleceremos 14 metas, 14 semanas, que é o período que nós temos mais ou menos até a prova. O edital ainda não saiu, as inscrições ainda não saíram, mas o edital normalmente ele sai em abril e já sai muito em cima, muito próximo da prova. Eu recomendo então o estudo agora, por isso que a gente já vai começar o ambiente virtual nesse momento, para que você tenha mais sucesso, você tenha mais tempo de estudar todos os assuntos e sair melhor na prova. A ideia então é um direcionamento de estudo. A gente não vai ter, eu não vou dar aula para você de todos os assuntos, eu vou direcionar o estudo de acordo com aqueles assuntos mais cobrados. A ideia aqui é trabalhar com você esses assuntos e potencializar a sua preparação. Muitas vezes tem gente que vai estudar para o vestibular e fica perdido, não sabe por onde começa. A ideia aqui é trazer para você um direcionamento de estudo para que você saiba de onde partir. Saiba o que você vai ter que estudar, o que cai mais em prova, o que não cai. A gente vai trabalhar isso com você ao longo dessa jornada, dessas 14 metas semanais. Então, por exemplo, hoje, sábado, dia 2 de março, vou lançar a primeira meta semanal, a meta 1. Você vai ter até domingo para cumprir, estudar todos os links que eu encaminhar, fazer o simulado online, no mínimo 3 vezes. Então, você tem a obrigação de estudar todos os links. Ao estudar todos os assuntos lá, você vai marcar concluir, atividade concluída, ou enviar atividade, devolver atividade, coisa nesse sentido. Você vai clicar lá para eu saber que você já estudou, e aí você vai fazer o simulado no mínimo 3 vezes, para eu poder também monitorar. Quem não fizer 3 vezes na semana, eu vou cortando. Então não fez 3 vezes, está fora. Outra coisa, a gente vai ter uma meta no simulado. Eu preciso que vocês tirem pelo menos 70%, acerte pelo menos 70% das questões. Então vocês vão ter o dever de acertar no mínimo 70%. E aí como é que você vai ter que fazer? Se eu colocar lá, por exemplo, 10 questões na primeira remessa, você vai ter que acertar pelo menos 7. Enquanto você não acertar 7, você não vai parar de fazer o simulado. Então você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até acertar 7 de 10. Quando eu extrapolar mais, quando eu avançar mais 20 questões e tal, você vai ter que ir acertando, aumentando o grau, mas sempre mantendo a meta mínima de 70% de acertos do total de itens. Quando você fizer o simulado, ele já vai corrigir na hora e já vai falar quantas você acertou em relação ao total. Como é que eu sei a porcentagem então? Você vai pegar o total de acertos e dividir pelo total de questões e multiplicar por 100. Tá? Então assim que você vai descobrir mais ou menos o seu percentual. Pega o total de acertos, divide pelo total de questões e multiplica esse resultado por 100. Aí você vai saber o seu percentual de acertos. Então, em cada etapa, eu preciso que você atinja no mínimo 70% de acertos. Então, essa vai ser a nossa média do nosso curso. Se você no módulo, na meta 1, não conseguir 70% em todas as vezes, em pelo menos uma das vezes que você fizer o simulado, você está fora. Tá? Então, 70% vai ser determinante na sua permanência nesse acompanhamento. Segunda forma determinante aí, segunda coisa determinante, você fazer todas as metas e você tem que me dar o feedback, a devolutiva. Você vai ter que então, quando eu estabelecer uma tarefa, você vai ter que devolver essa tarefa para mim, você vai ter que marcar que você fez essa tarefa. Essa parte eu não vou ter o controle, isso é mais uma confiança em vocês, mas o controle eu vou ter no simulado. Na expectativa é que se você conseguiu cumprir todas as metas, estudar os assuntos, você vai conseguir fazer as questões. E a ideia é você bater a excelência. Você, no mínimo, bater no 70%, mas você tem que mirar no máximo do 100%, atingir o 100% lá no máximo possível. A ideia, então, nesses 14 encontros é fazer esse estudo dirigido com vocês. Já venho testando há um bom tempo, está dando certo com muita gente já foi aprovada assim. Então, por isso que eu sei que tenho a segurança de utilizar essa metodologia com vocês. Outra coisa,
Sobre o vestibular da UNB, sobre a inscrição, isso aí não precisa se preocupar agora, não precisa saber nada ainda. Quando estiver mais próximo do edital, eu vou soltar os vídeos explicando como é que é o processo de inscrição, o processo de isenção, questão das vagas, questão da concorrência. Tudo isso aí será explicado, como é que funciona a redação, essas coisas todas. Tudo isso aí vai ser explicado. A gente vai ter, a partir de um determinado momento do módulo, a gente vai ter a parte de redação, de treinar a redação. Vocês vão encaminhar as redações, né? Mas nesse primeiro momento, a meta de vocês é estudar os links, fazer o simulado. Estudar os links, fazer o simulado. E o simulado é cumulativo. A gente vai ter aí, por exemplo, 10 questões do primeiro simulado, né, da primeira semana. Na segunda semana já são outros assuntos. Eu vou manter aquelas 10 questões e acrescentar mais um outro tanto daquele assunto novo. Ao final das 14 semanas, a gente vai chegar a algo próximo de 150 questões, 180 questões, que é mais ou menos o que vocês vão estar trabalhando lá no dia da prova. Lembrando que a prova é um sábado e um domingo, 150 questões num dia, 150 no outro. Em termos de concorrência, o vestibular da UNB é muito menos concorrido que o Enem. Então, assim, eu, se fosse vocês, focava muito mais no primeiro momento no vestibular da UNB do que no Enem. Todo mundo sabe que a nota de corte está cada vez mais alta, super concorrido. Então, eu usava esse vestibular da UNB para poder tentar uma chance antes do Enem e, ao mesmo tempo, já adquirir uma bagagem para poder também fazer a prova do Enem depois. A recomendação é se inscrever nos dois. Você vai se inscrever no vestibular, no Enem, mas primeiro você vai ter esse desafio do vestibular. Se tudo der certo, você vai passar nele e não vai precisar fazer o Enem. Então, o compromisso que vocês têm que ter comigo a partir de hoje: cumprir as metas. Senão eu vou cortando do ambiente. E aí quem for ficando até o final vai ficando comigo aí. E aí o resultado com certeza está vindo nos últimos anos. Então a ideia é essa: se você tentou o PAS-UNB, não deu certo. Se você tentou o Enem, não deu certo, a sua terceira aposta primeiro tem que ser o vestibular, porque ele é muito menos concorrido, é muito parecido com o PAS-UNB. É uma prova que eu acho que é muito mais democrática, questão de conceito de mundo e tal, senso crítico, que eu acho que é muito mais vantajosa, assim, muito mais tranquilo, de certa forma, você se preparar nesse momento. E aí, de repente, é aquele gás que você precisa para você poder conquistar essa aprovação. Tranquilo? Então, entrando dentro do simulado, todo mundo a partir de agora já cumprir a meta de hoje até próximo domingo. Então, a meta da semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o processo, sobre o rito, sobre alguma coisa, vocês podem postar na plataforma. Tem a parte de comentários. Vocês podem escrever os comentários todos que vocês quiserem lá e eu vou respondendo, interagindo com vocês lá. Os links são pré-selecionados. Eu já selecionei links de canais do YouTube que eu acho que tem qualidade. Então, o que eu colocar lá dentro é que eu acho que eu confio no que o pessoal está falando. Isso não impede de você buscar outras videoaulas do mesmo assunto. Fique à vontade se você quiser buscar e não se identificar bem com aquela que eu encaminhar. Eu quero que você estude o assunto, principalmente. É claro que aquela videoaula provavelmente eu dei uma conferida nela primeiro e sei que está interessante, mas às vezes pode ser que você encontre outra mais interessante no mesmo nível ou até um pouco melhor. Então, fique à vontade. Então, a ideia é te dar um direcionamento. Então, a partir de agora, mãos à obra e bora derrubar essas 14 semanas aí para que você tenha sucesso nessa prova. O edital da UNB, assim que sair, como eu disse, a gente vai conversar um pouco mais. Eu vou fazer vários vídeos explicando todo o processo, né? Ao longo da preparação de vocês, as 14 semanas, a gente provavelmente vai oferecer alguma coisa à parte, né? Usando a plataforma Integral Vestibulares. A gente vai oferecer alguns aulões grátis, alguns aulões pagos, que talvez a gente ofereça para vocês, para quem quiser adquirir. Então, lembrando que essa preparação, esse direcionamento não tem custo, mas a gente poderá oferecer alguns cursos para aqueles que quiserem. O pessoal andou pedindo aí, então a gente vai oferecer para aqueles que quiserem. Quem não quiser, segue com os links normalmente, vai dar tudo certo. Tranquilo? Então, boa sorte aí na preparação. Estou aguardando vocês na plataforma, produzindo bastante, fazendo simulado no mínimo 3 vezes por semana, né? E estudando todos os links, todas as metas. Não cumpriu, tá fora, vou excluindo da plataforma e a gente vai ficando com o restante, com os guerreiros lá. Então força, vamos nessa, vai dar tudo certo, vestibular UNB 2019.